Já sabemos que o Brasil não é para amadores, nossa taxa de juros, a taxa Selic está a 15% e isso te afeta como empreendedor, ou se você está no jogo, ou se você quer empreender. E eu trouxe aqui um stories, que na verdade foi o stories do Ryan Santos, que me deu a ideia desse vídeo. Porque perguntaram para o Ryan defende a bandeira que você tem que virar pedreiro, eletricista, trabalhos manuais, né? E um cara perguntou para ele aqui, ó. Um eletricista só seria um classe média pro resto da vida, meio que dando a entender que não adianta ser eletricista. E aí ele respondeu, tu realmente acha que alguém vai ficar milionário com juros a 15%? Eu vendia sonho quando o juro era 2%, mas a janela fechou. Eu recomendo o trabalho manual porque esse pessoal vai ter um padrão muito mais alto do que quem faz trabalho remoto. Bom, eu não vou entrar na questão do trabalho manual nesse vídeo aqui, mas eu queria falar sobre a Selic a 15% e como isso afeta o empreendedor. Porque eu tenho a impressão, cara, que, tipo, pelo menos para quem não estudou macroeconomia, isso é meio óbvio, tipo, ouvir falar, né? As pessoas dão por dado que, tipo, ouvir falar que juro alto é ruim para o empreendedor, mas tem muita gente que não entende os motivos disso. E é importante, cara, porque o nosso juro está na máxima dos últimos 20 anos e realmente afeta, mesmo que você não pegue dinheiro emprestado. Às vezes a galera acha que só afeta quem pega dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Mas, pô, o Ryan Santos vendia curso. Ele não pegava dinheiro emprestado, até onde eu sei. E afetava ele, entendeu? Ele mesmo fala, já falou em várias vezes que, pô, ele ficou rico numa época em que o juro estava 2%. E que isso afetou ele. E eu acho que vocês talvez não entendem isso. Talvez alguns de vocês entendam. Mas eu queria falar sobre esse tema. Porque é um tema mais técnico, mas é importantíssimo, tá? Para você entender. E aí você vai entender por que eu empreendo mesmo com a Selic a 15%. Tem uma lógica para isso também. Então vamos lá. Eu pedi para minha IA favorita fazer um gráfico da taxa de juros do Brasil desde 95 até 2025, tá? Sou um homem de bom gosto, uso o Cloud e 95 foi logo depois da implementação do Plano Real, eu acho. O Plano Real foi em 94, perfeito. E aí, cara, vocês vão ver, eu conferi os dados aqui, tá? Não conferi todos os pontos, mas conferi os principais e foi mais ou menos isso aqui. Acho que deve estar certo. Pedi para ela puxar lá do Banco Central e fazer o gráfico para mim. Vocês vão ver que a taxa de juros no Brasil aparenta estar em queda, o que é muito bom, né? Então, pô, Selic é 15% não é tão ruim assim, Brunão. Vocês vão ver aqui na pandemia foi 2%, né? Logo antes da pandemia já estava mais baixa. E aí depois subiu de novo. Estamos aqui na máxima dos últimos 20 anos, porque em 2015 foi 14,25, em 2005 estava em 18, aí caiu para 13, então estamos no ponto aqui mais alto dos últimos 20 anos, mas pô, olhando para o gráfico assim, não parece tão ruim, não é mesmo? Pois bem, vamos incluir aqui Estados Unidos e União Europeia. União Europeia começa em 99 o gráfico, porque não tinha União Europeia antes, né? Para ver como é que é os juros lá. E vocês vão ver que é bem mais baixo, né, cara? É sempre mais baixo. Quando sobe para 2,4. Em 2007, os Estados Unidos estava com 5% de taxa de juros. Em 2000, estava com 6%, que foi logo depois da crise das .com, ou foi na crise das .com. Cara, a crise das .com foi em 2001. Talvez essa taxa de juros um pouco mais alta ajudou a causar a crise das .com. E agora a gente vê que, tipo, tá mais alto que o normal lá, os juros, mas assim, tá 4,5% nos Estados Unidos, tá 2,15% na União Europeia. Então, assim, é abissal a diferença com o Brasil, né? O Brasil tem o juro mais alto do mundo aí, dos países relevantes, pelo menos, e meio que sempre teve. E aí, cara, vocês precisam entender o que é essa taxa de juros, tá? É o custo do dinheiro. É o quanto você consegue, é o quanto o governo consegue captar dinheiro pagando esse preço, tá? Então, para os Estados Unidos conseguir emprestar uma unidade de dinheiro, ele tem que pagar 4,5% ao ano. E para o Brasil, pegar a mesma unidade de um dinheiro, ele precisa pagar 15% ao ano. Obviamente, se eu ou você precisarmos de dinheiro, a gente vai pagar mais que isso, porque, primeiro que o nosso risco é maior, né? Se a gente estiver para dar um calote, a gente não consegue imprimir dinheiro para pagar, o governo brasileiro consegue, mas também tem as margens de lucro dos bancos, tem os riscos de calote dos bancos, tem uma série de coisas aí que faz com que a gente não consiga pegar dinheiro emprestado a 15% ao ano,
Mas empresas muito grandes conseguem pagar próximo disso até. E aí você vai ver que no Brasil o dinheiro sempre foi mais caro. Ó. Até na mínima aqui, que estava 2%, 2% é barato, vai. Mas 2020 foi uma exceção. Pegar 2019, 4,5%, nos Estados Unidos estava 2,4%. Mas na média aqui, cara, o Brasil sempre fica em 10, 11, 9, 13. Nunca foi barato o dinheiro no Brasil, né? E isso afeta o empreendedor de várias formas. A primeira é o próprio custo do dinheiro, em termos de acesso a capital. Então, por exemplo, se eu preciso emprestar dinheiro para expandir minhas operações, para construir uma nova loja, para, sei lá, cara, desenvolver um produto novo, eu tenho que pagar pelo menos 15%, provavelmente muito mais do que isso. E isso é um custo, né? Eu tenho que pagar essa dívida ao longo do tempo, e essa dívida é paga com juros, e aí eu estou pagando os juros, e é um custo para a empresa. Então, assim, o retorno sobre esse investimento que eu tenho que ter, ele precisa primeiro ser muito mais alto do que em outros países, e segundo, ele precisa ser muito mais certo do que em outros países, porque senão eu vou me afundar nessa dívida. Esse é o mais óbvio, todo mundo sabe disso. Ah, Brunão, mas eu vou empreender na internet, então não importa muito, né? Por esse primeiro motivo, talvez não. Segunda coisa, custo da operação. Então, para eu operar um negócio, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, tá? Às vezes eu parcelo em 12 vezes para o meu cliente, só que aí eu preciso do dinheiro hoje para pagar o fornecedor para ter o estoque de novo, para pagar o anúncio para ter outro cliente no mês que vem. Então, eu adianto esse dinheiro, eu faço um adiantamento ali com meu meio de pagamento ou com meu banco, desconto uma duplicata, né? O famoso descontar duplicatas, e aí para isso eu pago muito caro. Um americano, um europeu, ele paga bem mais barato para isso, porque o dinheiro lá custa menos. Se eu preciso de dinheiro agora e não depois, eu pago menos lá e eu pago mais aqui. Então, isso vira um custo também para sua empresa, né? Todo comércio vai ter um custo ali de descontar duplicata, de adiantar dinheiro, e fazer empréstimos com o banco para pagar salário no mês ruim. Por exemplo, se eu tenho uma sorveteria, talvez ela dê muito dinheiro no verão e dê pouco dinheiro no inverno, e talvez no inverno eu preciso fazer alguns empréstimos que eu vou pagar no verão, só que eu estou pagando muito mais caro, entendeu? Então qualquer negócio com sazonalidade, qualquer negócio que parcela, ele tem esse custo que entra no seu custo, na sua operação, e aí fica mais difícil. Ah, Bruno, mas eu vendo mentorias, então isso não me afeta. Por esse motivo, não. Já vamos chegar lá. O terceiro motivo, e esse aqui é o que afeta todo mundo, tá? Demanda e crédito. Cara, se você pegar aqui nesse gráfico, na pandemia, 2020, a taxa Selic do Brasil estava 2%, tá? Em 2021 subiu para 9%, mas enfim, ela foi subindo devagarinho ali, então tiveram vários meses em que ela estava baixa, a taxa de juros estava baixa. Teve muita gente que teve que fechar o negócio durante a pandemia, porque simplesmente não podia operar, empresas de eventos, etc. Mas teve muita gente que não precisou fechar, principalmente a galera que fazia negócios na internet ali. E essa rapaziada rachou de ganhar dinheiro em 2020. O próprio Ryan Santos fala que ele rachou de ganhar dinheiro exatamente nessa época. E não foi só a galera de curso online, não. Foi a galera de mentoria, foi a galera de e-commerce, foi a galera de... uma porrada de empresa, inclusive várias empresas de e-commerce que hoje estão grandes aí, a Insider, por exemplo, surgiram nessa época. Não é coincidência. Cara, quando o dinheiro está barato, todo mundo tem dinheiro na mão. Pessoas físicas, por exemplo, elas conseguem mais limite de crédito no banco, elas conseguem mais limite no cartão. O dinheiro estava barato para o governo também. O que o governo foi lá e fez? Auxílio pandemia na mão de todo mundo. Então, eu não sei se vocês lembram nessa época, mas um monte de gente estava ganhando auxílios do governo, que, enfim, tinha uma lógica, né? A pessoa às vezes não podia trabalhar e tal. Só que a galera recebia esse dinheiro e gastava em materiais de construção para fazer uma obrinha em casa. Não sei se vocês lembram que aconteceu isso. Disparou o preço dos materiais de construção. Gastava em churrasco, gastava em cursos online, gastava em um monte de coisa, porque era um dinheiro que, cara, pingou na minha conta, apareceu na minha conta. Limite do cartão está bom, então eu vou parcelar as coisas mais. Eu consigo parcelar mais coisas no cartão porque eu tenho mais limite agora. E por que o limite do cartão aumenta? Simplesmente porque os bancos, eles podem dar mais crédito, porque o dinheiro é mais barato, entendeu? E aí, cara, aqui entra a grande questão. Se você vende para empresas, é maior ainda esse fator, porque as empresas conseguem emprestar dinheiro mais barato. Elas conseguem emprestar mais dinheiro, né? Não só é mais barato, como é mais dinheiro. Tem mais oferta de dinheiro no mercado, por isso que ele está tão barato. E aí essas empresas, elas fazem o que com esse dinheiro? Elas gastam.
Elas contratam fornecedores, elas investem em coisas. Cada dinheiro que essa empresa investe, ela vira uma receita para outra empresa, concorda? Ou para algum fornecedor, ou para algum freelancer, para alguma agência, vira dinheiro. Esse dinheiro que a empresa emprestou e gastou vira dinheiro para alguém. Então, quando a taxa de juros está baixa, você tem mais demanda e você tem mais crédito na economia. Não à toa, os americanos, que têm a taxa de juro baixa, ó, vamos lá, agora que está alta, está 4,5%, eles conseguem comprar um monte de coisa. Tem um amigo meu que está fazendo doutorado em Stanford, o cara é gênio, mesmo em economia, inclusive, e, cara, ele comprou um carro lá e, tipo, praticamente você não precisa dar entrada no carro, porque o crédito é muito amplo e aí ele consegue pagar a parcela, é baratinha, entendeu? Então, pô, todo mundo lá consegue comprar carro, quase todo mundo consegue comprar carro. A galera financia imóvel em muitos anos e a taxa de juros é baixa. A galera financia a faculdade em muitos anos e a taxa de juros é baixa. Então fica mais fácil você comprar as coisas. Você consegue pegar dinheiro e gastar com o que você quiser. Obviamente você tem que pagar o dinheiro de volta, entendeu? Mas o juro é baixo e pelo juro ser baixo, a taxa de calote é muito mais baixa também. Se você for ver aqui na pandemia, chegou a 0,05% a taxa de juros americana. Obviamente isso era para o governo. Mas, cara, eu conheço empresários americanos que eles conseguiam pegar, tipo, $500 mil num fundo de pequenos negócios que tinham lá. E eles pegaram essa grana, investiram nas empresas e tal. E eles basicamente, tipo, até tem um juro lá de 1 ou 2% ao ano. Mas, tipo, eles basicamente só precisam pagar o dinheiro de volta um dia. Tipo, conforme as parcelas ali, praticamente não paga juro, cara. Imagina o quanto que isso não movimenta a economia. E movimentar a economia significa que você vai conseguir vender mais. Que você tira várias objeções de compra, do tipo, eu não tenho dinheiro para comprar isso agora. Nessas épocas de juro baixo você tem. Só que agora a gente está em 15%, as pessoas realmente não têm, entendeu? Então é tão simples quanto isso. Bruno, então a solução é só baixar o juro? Não, porque gera inflação, entendeu? Nessa época, em 2020, o pessoal até veio com umas teorias de que não, agora é quantitative easing, as teorias meio keynesiana lá, de que não ia gerar inflação. E foi o que os governos usaram para justificar derrubar o juro tão baixo. O que a gente viu nos últimos 5 anos? Inflação pra caralho. Então é isso, entendeu? Pergunta pros bitcoiners ali que eles vão te dar uma palestrinha de 1 hora e 50 minutos explicando o porquê disso. E eles não estão errados, tá? Mas, puta, palestrinha não dá. Mas é isso. Então, esse é o principal motivo, cara, de por que é tão difícil enriquecer e empreender com juro alto. Mesmo que você não vá fazer negócios físicos, mesmo que você não vá fazer negócios que exijam um capital de giro muito intenso, que nem um e-commerce, não tem tanta demanda e não tem tanto crédito. As pessoas estão com orçamento apertado. Isso aqui geralmente quer dizer mão de vaca, mas não é mão de vaca por opção, entendeu? É mão de vaca por necessidade. Tá complicado. Por quê? Por causa do juro alto. Tem outros motivos também por que empreender é mais difícil em épocas de juro alto. Um quarto motivo é que certos modelos de negócio param de funcionar. Tá? Então, assim, você tem vários modelos de negócio, alguns precisam mais de um fluxo de dinheiro que eles consigam do banco e outros precisam menos. Tá? Então, por exemplo, e-commerce precisa de um capital de giro ali para pagar fornecedor, precisa de mais fluxo de dinheiro do que prestação de serviços. Um negócio físico precisa ainda mais dinheiro, mais fluxo de dinheiro do que um e-commerce. Conforme essa taxa de juros sobe, né, e a gente vê aqui uma certa tendência de subida nos últimos 5 anos, vai parar em 15%? Não sei. 15%, se olhar historicamente aqui, é mais ou menos o máximo que o governo tenta deixar, pelo menos desde 2018. Só que assim, se disparar a inflação, eles vão ter que continuar subindo a taxa de juros. Senão, a economia do Brasil entra em colapso. E isso não é um complô da Faria Lima com os capitalistas. Cara, isso é necessidade para não quebrar a economia do Brasil, entendeu? Pode ser que eles não façam isso, mas aí dá merda igual deu na Argentina várias vezes, no Brasil também já deu, na época da hiperinflação. Mas enfim, se essa taxa de juros continuar subindo, vários desses modelos de negócio que precisam de mais fluxo de dinheiro, que precisam emprestar mais dinheiro simplesmente para rodar, porque tem uma sazonalidade, porque tem um descasamento de fluxo de caixa, eles começam a não ficar mais viáveis. Ou seja, eles começam a quebrar. Então assim, se você vai começar um negócio no Brasil hoje, que ainda funciona com a taxa de juros a 15%, mas se ela for para 20%,
para 25%, ele quebra, fica complicado, entendeu? Você começa a ficar com medo e aí você não faz o negócio. E aqui a gente tem que olhar com uma lente de custo de oportunidade, rapaziada. Imagina que você, para montar um certo negócio ali, sei lá, construir uma academia, você precisa pôr R$1 milhão no negócio, tá? Para alugar o prédio, para reformar, para comprar equipamentos, para fazer um marketing inicial ali, conseguir os primeiros alunos. Este 1 milhão, ele tem um custo de oportunidade, que é o quê? Cara, se eu deixasse ele no banco, quietinho, rendendo Selic, que é facinho de conseguir, num CDIzão lá, normal, eu consigo 15% ao ano, meio que sem risco, tá? Eu pego esse 1 milhão, ponho na caixinha do Nubank lá, não faça isso se você tiver R$1 milhão, mas você entendeu a lógica. Você pega esse 1 milhão, põe na caixinha do Nubank e em um ano você vai ganhar R$150 mil, sem fazer nada. Se você põe na sua academia, você pode ganhar mais que R$150 mil nesse ano, mas você também pode perder tudo. Ou quase tudo, entendeu? Você pode perder R$500 mil. Então, assim, é complicado, entendeu? O negócio não vai ficando só menos viável porque ele vai dar lucro zero. Ele vai ficando menos viável porque, puta, eu vou ganhar mais com o dinheiro no banco sem fazer nada, ou vou ganhar quase igual com o dinheiro no banco sem fazer nada, do que investindo aqui, tendo um puta trabalho e correndo risco trabalhista, risco de o negócio quebrar se a taxa de juros subir mais. Entendeu? Começa a ficar complicado. E tem um quinto motivo pelo qual empreender com taxa de juros alta é cilada, que é, vamos dizer que você vai fazer um outro tipo de negócio, tá? Um outro modelo de negócios, que é, eu vou construir um negócio para vender o negócio. É muito mais fácil você vender um negócio quando a taxa de juros está baixa do que quando a taxa de juros está alta. Então, se o seu plano é fazer um negócio para vender, como é o moto da galera das startups aí, ou muitos e-commerces também, muita gente que começa um e-commerce de marca própria, eventualmente quer vender esse negócio, como fez a Pura Vida, por exemplo, vendeu para a Nestlé, se eu não me engano, como fazem muitas marcas de roupa, de moda, que vendem para grandes conglomerados de moda. Qual que é a questão? Na hora que você vai vender o seu negócio, a empresa que está comprando o seu negócio, ou o fundo de investimentos, ou o mercado de capitais, eles precisam usar dinheiro para comprar o seu negócio, certo? Só que se para eles compensa mais deixar esse dinheiro no banco, emprestar para o governo e render 15% ao ano sem correr risco, é mais difícil eles terem esse dinheiro em mãos, entendeu? Então assim, quando a taxa de juros está alta, quero fazer um IPO da minha empresa, cara, a galera tá pondo dinheiro em renda fixa, porque tá pagando o IPCA mais 7. Não vou fazer um IPO, eu vou vender para uma empresa maior. Cara, essa empresa maior está segurando o investimento em coisas, porque só dela deixar no banco ela já rende, então ela só põe em coisas muito seguras, entendeu? Agora, quando o dinheiro fica mais barato, as empresas e os fundos eles podem inclusive emprestar dinheiro para comprar a sua empresa, e eles fazem isso, tá? Fundos de private equity são conhecidos por fazer isso. Eles emprestam dinheiro, porque está barato, compram a sua empresa, e eles tomam um certo risco ali, mas o risco é menor, porque a taxa de juros é pequenininha. Então, assim, o juro alto, ele afeta o empreendedorismo de diversas formas, tá? Eu citei 5 aqui, que acho que são as 5 principais, mas a principal é, cara, você vende menos, tem menos demanda, tem menos crédito no mercado, as pessoas e empresas estão gastando menos. Além disso, aumenta seu custo de operação, torna os negócios mais difíceis de emprestar dinheiro para investir e também, cara, você quer pôr menos dinheiro no seu negócio porque está rendendo um monte para simplesmente emprestar para o governo, tá? Então, qual que é a solução? Brunão, se é assim, por que você começou o canal com juro alto? Ó, eu comecei o canal ano passado, o juro estava em 10,75%. Honestamente, eu não olhei para o juro. Rapaziada, é o seguinte, vou até desenhar. Ó, um jeito de pensar em ideias de negócio é pensando nelas, ou modelos de negócio, é pensar neles com esses 4 quadrantes aqui, tá? Você tem modelos de negócio de alto investimento, ou seja, você tem que investir muita grana para começar um negócio, e você tem modelos de negócio de baixo investimento. Você tem modelos de negócio que são geradores de caixa, principalmente, e você tem modelos de negócio que são de equity, né? Talvez eles não gerem caixa por 10 anos, 15 anos, mas a empresa vai construindo um valor de mercado ali pela projeção do mercado de quanto caixa ela pode gerar depois. Eventualmente, toda empresa tem que gerar caixa, mas tem empresas que é só numa escala muito grande, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nesse quadrante aqui de baixo, geralmente no alto investimento e equity, estão a maioria das startups, né? As startups, elas
às vezes ficam 10 anos sem gerar caixa, tá? E custa muito dinheiro para começar uma startup de verdade. A próxima Amazon, o próximo Uber, a próxima Facebook, por isso que eles captam tanto dinheiro de investidores, né? Porque tem um alto investimento. Eventualmente essas empresas valem muito. Cara, isso aqui não é legal de você começar quando o juro está alto. Por isso que passou um pouco a febre do Venture Capital e a galera tá falando muito de bootstrapping, micro-SaaS, building public. A galera que faz, que é desenvolvedora, eles não estão tão seduzidos pelo Venture Capital assim. Espera o juro baixar, como aconteceu em 2020, e você vai ver esse mercado mudando de rumo. Você vai ver esse mercado reaquecendo, porque do nada um investidor vai te ligar e falar, cara, você não quer 10 milhões aí para eu investir, não? E aí é muito difícil dizer não, entendeu? Hoje os investidores de startup, eles até estão investindo bastante por causa das IAs. Só que o dinheiro está caro, então eles não estão investindo só pelo PowerPoint, assim como eles faziam antes. Eles estão olhando muito, a empresa já tem clientes, ela gera caixa. Está mais difícil de conseguir investimento de investidor, né, de Venture Capital. Sendo que quando o juro tá baixo, cara, às vezes eles no PowerPoint mesmo eles te dão 5, 10 milhões. É uma loucura. Aí você tem negócios de baixo investimento e equity, tá? Ou seja, é fácil de começar, mas ele demora para gerar caixa, mas ele pode ter um valor de empresa grande. Honestamente, aqui são modelos raros de negócio, tá? Mas pode ser, por exemplo, começar uma marca própria de produto físico com a intenção de vender. O investimento não vai ser tão baixo assim, mas ele pode ser, sei lá, mais ou menos aqui, né? Vai demorar para dar caixa, mas às vezes você consegue vender antes mesmo de ter um lucro significativo. Vão ser, por exemplo, construir empresas de mídia que não dependem de pessoas, né? Às vezes, depende um pouco. Cara, são modelos mais específicos aqui, não dá para falar de uma categoria geral. Aí você tem negócios que dão caixa, mas tem alto investimento, tá? Por exemplo, vou fazer uma rede de academias. Gera caixa, mas o investimento é mais alto. E por fim, você tem os modelos de negócio que são geradores de caixa e tem baixo investimento, tá? Por exemplo, criar um canal no YouTube, ser influenciador, criar um infoproduto, criar uma agência de serviços, criar, cara, alguns modelos de software que você consegue gerar caixa, nem todos são assim, mas muitos desses softwares que a galera do MicroSaaS está olhando agora, é para gerar caixa rápido. E aí eu venho aqui no canal e faço como eu fiz naquele vídeo sobre por que empreender no Brasil é bom demais e falo, cara, não abra um comércio local agora, não abra produtos físicos, venda coisas digitais e vocês me criticam. Na verdade, poucos de vocês me criticam, mas sempre tem um ou outro aqui enchendo o saco nos comentários falando, cara, mas daí ninguém vai fazer mais, como é que vai pôr comida na mesa? Precisa ter gente trabalhando na economia real. É verdade, precisa ter gente trabalhando na economia real. Só que não vou ser eu. Por quê? Porque está 15% o juro. Então eu deixo quem está fazendo já fazer. Geralmente são grandes empresas, entendeu? Então assim, dá para empreender com juro alto? Dá. Só que você precisa ter um negócio de baixo investimento. Por quê? Porque se você não tiver dinheiro, vai custar caro você pegar dinheiro. E se você tiver dinheiro, é melhor você deixar rendendo a 15% ao ano, entendeu? Então você começa um modelo de negócio com baixo investimento e que gera caixa. Por quê? Porque ninguém vai comprar seu negócio agora. A galera do equity que compra empresas também não está comprando empresas. Então você quer começar um modelo de negócio com juro 15, você faz um negócio aqui. E na maioria das vezes são negócios digitais, porque aí o investimento é mais baixo, e vão ser negócios de vender coisas na internet, geralmente digitais, porque aí você não precisa de fluxo de caixa, um monte de coisa. Bruno, mas se todo mundo fizer isso, então todo mundo vai ser influenciador? Cara, sei lá, você pode ser micro-SaaS também. Você pode construir o seu negócio de serviços. Tem algumas opções, entendeu? Dependendo do tipo de negócio de produto físico, dá para fazer também, mas boa parte deles já não fica mais tão interessante. Só que assim, você vai falar, cara, eu vou fazer uma indústria, porque o Brasil precisa de indústria. E o Brasil não deveria ter se desindustrializado e eu sou patriota, então eu vou fazer uma indústria com juro a 15%, irmão? Tá de sacanagem comigo, né? Então qual que é meu plano, tá? Eu concordo com o Raya Santos que ninguém vai ficar milionário com juro a 15%. Na verdade, algumas pessoas vão. Essas aqui, tá? Ou quem já tem dinheiro, né, já é multimilionário
E aí é só deixar o dinheiro no título do governo lá que você fica mais milionário ainda. Mas eu concordo que, tipo, não tá na melhor fase agora para ganhar dinheiro. Qual que é meu plano? Eu começo um negócio aqui, tá bom? E aí eu vou me posicionando que é esse negócio aqui, inclusive, tá? E aí eu vou me posicionando para quando o juro começar a baixar, e eu não acho que chegue em 2% de novo, tá? Mas talvez ele chegue aqui, ó, em 7, 6,5%. Dá para ganhar muito dinheiro com juro a 7, 6,5%? Dá, cara. É um pouquinho acima do que está nos Estados Unidos hoje. Se o juro cair, eu já estou bem posicionado com o meu negócio gerador de caixa, de baixo investimento, e aí eu posso ou só pegar o dinheiro e investir em outras coisas, ou eu posso ir migrando o meu negócio para o lado do equity, aqui seja com alto investimento ou com baixo investimento. Mas para mim isso é um bom jeito de começar e já ir me posicionando tanto como marca pessoal quanto como empresa, entendeu? Porque também não adianta esperar o juro baixar para aí agir. Aí quem já estava na frente sai na frente, entendeu? Então assim, o jeito que eu vejo é juro alto, cara, hora de construir. Juro baixo, hora de ganhar dinheiro. E eu digo tudo isso porque, apesar de tudo que eu falei nesse vídeo, o Brasil é sim um dos melhores lugares para empreender. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, que tem a thumb mais patriota do YouTube. Eu falo nesse vídeo por que o Brasil é tão bom para empreender, desde que você conheça as regras. Te vejo nesse vídeo para você entender como se empreende no Brasil, mesmo com juro alto.